Passa uma página também. Introdução à lógica. Estamos no umbral da filosofia e, por tudo que vimos, podemos suspeitar que não convém adentrarmos nela sem estar bem equipados e adestrados. Porque sabemos pensar, mas para alcançar a ciência das coisas, se faz necessário pensar bem. E nossa maneira de conhecer não carece de complexidade. É verdade que, assim como nada termina de aprender, como ninguém termina de aprender a cavalgar estudando a montaria, senão cavalgando, assim tampouco chegaremos a ser sábios pensando como pensamos senão fazendo filosofia. Mas também é certo que para que o primeiro galope não termine em deve ser tombo, convém saber primeiro que é o cavalo e passear um pouco no manso. Assim, então, antes de largarmos a filosofar, começarmos a filosofar, convém ter uma noção geral de como há que pensar e exercitar o pensamento nas questões mais sensíveis que abrem as portas às questões próprias da filosofia. Se há dado chamar lógica a arte de pensar bem, e a história da ciência nos ensina que os problemas que a lógica coloca, né? Essa disciplina suar mesmo. Suar grossas gotas aos homens mais sábios. Ou seja, uma arte difícil, né? A lógica. Resumindo, é isso. Por isso, deixemos advertido desde esses primeiros parágrafos que, ao começar nossos estudos filosóficos com esse tratado, não tentamos dar dele um enfoque propriamente científico, mas exclusivamente propedêutico. Propedêutico era introdutório, de maneira que quem o aproveita não serão grandes doutores em lógica, senão bons alunos em filosofia. Isso mesmo supunha São Tomás com todos os escolásticos, ao aconselhar que se comece pela lógica do curso filosófico. Palavras de São Tomás. Como não é fácil que o homem aprenda duas coisas de uma vez, senão que atendendo a ambas, não pode aprender nenhuma. É absurdo que o homem busque a vez a ciência e o método que convém à ciência. Por isso deve aprender primeiro a lógica que as outras ciências, antes que as outras ciências, né? Porque a lógica ensina um método comum de proceder em todas as outras ciências. O método próprio de cada ciência deve ensinar-se em cada uma delas desde o primeiro. Isso foi rompido, né? No ensino que a gente aprende mais lógica. Você forma, faz doutorado, pós, não sabe lógica. E era para ser lá embaixo. Lá embaixo. Você nutriram a lógica, não é? Eu acho que eles tiraram isso de propósito. Parece, para não pensar, né? Para manipular. E nos cursos de filosofia, que voltou há poucos anos, também não se aprende. Nossa, Não, filosofia, graduação sim, mas no ensino médio, né? Que tem filosofia atualmente. Você fica lá lendo texto. Tem filosofia no ensino médio? É. Deve ser uma. Marilena Chaú. Exatamente. Eu vou indicar pelo MEC. Eu podia esperar coisa diferente, infelizmente. Duas vezes nos serve o conselho do Santo Doutor, porque não só nos pede que, antes de estudar as ciências das coisas, consideremos primeiro a ciência das ciências.
chamamos ciência a arte da lógica. Senão também nos aconselha que, ao ensinar agora a lógica, comecemos, como convém para toda ciência, considerando seu método próprio, como considerar a lógica em si mesma. Dediquemos então a este assunto a primeira parte, para passar logo a considerar nas partes seguintes o que é a lógica em si. Eu estou falando que primeiro vai ensinar a lógica da lógica, né? Que a lógica é antes de tudo, é antes mesmo de aprender lógica, a gente tem que saber o que é lógica. Aproveitamos as primeiras noções que nos aportou a introdução à filosofia. Convém perguntarmos, antes de tudo, acerca da existência desta arte ou ciência. Ancit, porque não é evidente. Ancit é aquilo, se existe, né? Então, se existe essa arte ou ciência chamada lógica. Dando por suposto que exista, pois assim sustentaram os mais grandes sábios, haverá que investigar sua essência ou natureza, o quid sit, que é, para chegar a dar, se possível, né, na medida do possível, uma definição da lógica. Logo estaremos em condições de considerar suas principais propriedades, podendo explicar-nos por que resultam tais em razão de sua natureza. Finalmente, algo poderemos concluir acerca do método com que convém estudar a lógica e como convém dividi-la. Então, são 4 capítulos para essa primeira parte. Capítulo 1, acerca da existência de uma arte de pensar. Vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, parece não existir uma disciplina especial do pensamento. Depois, os grandes sábios consideraram a lógica como disciplina especial. Depois, uma disciplina especial para um problema especial. Aí parece que ele já começa a usar aquele método de São Tomás, né? Mostrar, assim, parece que não existe uma disciplina especial do pensamento, mas no final ele vai falar que existe. Ele vai começar, primeiro ele põe em dúvida a questão, vai ir provando que no fim ela é verdadeira. Ele fala aqui atrás também que a lógica, ela não é... Chamada de lógica é a arte de pensar bem. Pois é, ela fala que não é evidente a lógica, não fala aqui atrás? Não entendi. Se existe essa arte ou ciência, porque não é evidente. Não é evidente a lógica? Como arte ou ciência, né? Porque a gente já pensa com uma certa lógica. Lógico, então, exato. Mas a ciência, assim, se existe uma arte de pensar, um método para pensar, aí não é evidente. Sim. Talvez seja isso que você está falando. Então, parece não existir uma disciplina especial do pensamento. Uma disciplina do pensamento deveria considerar de maneira reflexiva as 3 operações do intelecto. Pois bem, como toda disciplina se divide necessariamente em especulativa ou prática, a que pretende denominar-se lógica deveria ser uma arte, disciplina prática, ou uma ciência, disciplina teórica. Mas não parece que se possa constituir nem como arte, nem como ciência. Portanto, não parece que exista. É isso que eu falei, eu estava colocando em dúvidas para ver se consegue provar o contrário. É porque o São Tomás faz Todo muito tipo de isso. São Tomás. Se se olha mais de perto, o que desde Aristóteles foi dado a chamar lógica, parece consistir em um conjunto heterogêneo de temas que pertencem cada um a distintas artes e ciências. Como a boa pedagogia ha demonstrado que convém estudar essas coisas como propedêutica da filosofia, bem se as pode agrupar sob o nome de lógica, mas se não é uma disciplina formalmente una em si mesma
e especificamente distinta das demais, haveria que tê-lo em conta. Consideremos cada uma dessas três objeções contra a existência da lógica como disciplina especial e veremos que não carecem de gravidade. Aqui ele já falou que a pergunta aqui é falsa, né? Parece não existir uma disciplina especial no pensamento. Aí ele vai falar que essas três objeções que ele vai colocar carecem de gravidade. Ele vai desmontar essas objeções para falar que há sim uma disciplina especial do pensamento. A lógica não seria uma arte. A arte é um ordenamento racional das operações do homem sobre certa matéria, para adaptá-la da melhor forma com o fim de cumprir determinada utilidade. A arte idilício, que é, por exemplo, é aquela disciplina prática que considera a menor maneira como o homem pode obrar sobre os materiais de construção. A arte de construção. Materiais de construção para fazer o edifício mais adequado para cada função. O próprio da arte, então, é considerar a forma a dar uma matéria conformável em ordem a certa utilidade. Essa distinção eu acho importante. O que é próprio da arte? Considerar a forma a dar uma matéria conformável em ordem a certa utilidade. Próprio da arte, então, é considerar A forma a dar uma matéria conformável em ordem a uma certa utilidade. Por exemplo, a marcenaria é dar a forma, a madeira para uma certa utilidade, transformar a madeira em móvel. Então essa é a arte da marcenaria, por aí vai. A lógica... E isso entra na questão de arte no sentido de pictórica, por exemplo? Também? Nessa terminologia aqui... São Não, entra as artes liberais? Tem alguma coisa? Não, entra assim, arte... Qualquer tipo disso. Arte ou ciência. Arte é o que transforma a matéria, né? No caso. a ideia que transforma. Você pega a matéria e transforma a uma utilidade Essa para essa arte, né? matéria. Agora a ciência não transforma a matéria, a ciência é só do pensamento, né? É só para explicar as coisas. Uma arte cênica, por exemplo, não faria? Aqui eu não sei se seria um tipo. Porque hoje a gente tem outra ideia de arte. De arte, exatamente. Mas essa arte aqui é o do artífice, né? Não é a arte cultural, como a gente pensa hoje. Isso eu estou tentando lembrar, mas parece que tem uma outra palavra para designar essas coisas. Mas nesse sentido aqui é essa arte aí, é de transformar as coisas. Tem a ver com as artes liberais da Idade Média, que eram As 7 artes. 7 artes liberais, né? Pode ter alguma coisa, né? A lógica, dissemos, consiste em uma reflexão interior sobre as operações do intelecto que tenderia como finalidade alcançar da melhor maneira a ciência das coisas. É um pensar sobre o pensamento. Para considerá-la, portanto, como uma arte, as operações do intelecto deveriam considerar-se como uma matéria conformável, adequáveis de pior ou melhor maneira à realidade das coisas. Pois bem, é evidente que isso não é assim. E equivocar-se neste ponto implica negar o realismo do pensamento e cair no mais absoluto idealismo. Vou pensar isso aqui.
Aí ele está... Como a lógica tem por objeto o pensamento, né, o pensar sobre o pensamento, aí ele está colocando em questão se o pensamento poderia ser manipulado, né, conformado, adequado, de pior ou melhor maneira à realidade das coisas. Agora ele diz que é evidente que não é assim. Eu não entendi por que ele diz que é evidente que isso não é assim. Porque me parece que sim, que o pensamento pode ser adequado. De pior ou melhor maneira. Sim. Vamos seguir. Como vimos na introdução à filosofia, as operações do intelecto têm como objeto a realidade das coisas, presentes na inteligência por meio dos sentidos. O intelecto se adequa à realidade das coisas por sua mesma natureza intencional, que abstrai das coisas seus aspectos essenciais. A reflexão que daria lugar à lógica é algo posterior e segundo, que encontra as operações do intelecto como algo já constituído e não como uma matéria conformada. Na introdução, o comprovamos para cada uma das três operações, pois primeiro as distinguimos segundo a maneira de adequar-se às coisas e logo refletimos sobre cada uma delas como sobre algo perfeitamente constituído e determinado. Se dissermos que a reflexão interior da inteligência sobre si mesma é a que adequa o pensamento a respeito da realidade das coisas, a maneira como o artífice modela a argila, fazendo uma imagem do exemplar real, como parece dizer Descartes ao pôr como primeiro princípio da ciência o cogito, isto é, o ato reflexivo de pensar que penso, cairíamos encerrados no mais absoluto idealismo. Porque se o pensamento é massa de modelar pelos atos reflexivos do mesmo intelecto e não massa modelada pela irrupção da realidade através dos sentidos, não haveria maneira de justificar que a imagem que fabrica se adequa efetivamente ao exemplar da coisa real. Já tinha previamente a ideia da mesma, de onde a obteve? Como sabe que essa ideia corresponde à coisa real? E se já a tinha, para que necessita pensar? Considerar então que a lógica é uma arte parece próprio do pensamento moderno, infectado pelo idealismo subjetivista. Idealismo é dizer que o que existe é o pensamento, né? É a ideia, e não a coisa em si. Sim. Enquanto que o contrário do idealismo é o realismo, né? Porque as coisas existem e o meu pensamento se adequa à coisa, e não a coisa que se adequa ao meu pensamento. Esse é o grande problema, gente. Isso. Filosofia moderna. Não dá nem para conversar com esse pessoal. Não tem diálogo. Como se a realidade nem chega a esse extremo, né? A realidade não existe. Existe o meu pensamento que cria isso. Aí existem tantas coisas quanto cabeça, né? Sim. E aí não tem diálogo. Não tem diálogo. Sim. É impossível. Cada um tem Então, a sua, né? Pro tomismo é o contrário, claro, né? Você existe a realidade, o pensamento, ele se faz em relação a essa realidade. Né? São Tomás é o realismo moderado, né? Você é realismo moderno. Teria um realismo radical que diz que as coisas existem, mas o meu pensamento não pode captar a realidade delas. Kant. Não, Kant já é realista. Nem sei um exemplo de realismo Mas radical. parece que até converge uma No coisa com final, a outra. No final, eu as duas acho se que beijam. juntam lá, Assim, é. né?
No final se junta gnose. Quer dizer, eu não posso ter. Agora, o eu não realismo- posso aprender sobre a realidade. É. Isso seria um realismo radical. Agora, o moderado é moderado por quê? Porque eu posso aprender a realidade, mas como tem essas operações do intelecto, pode haver uma falha aí. Então, a ideia que eu tenho de uma coisa pode estar errada. Sim. Porque houve uma falha na apreensão da realidade. Não por falha da realidade mesmo que existe em si. Agora, o idealismo, como é que ele funciona? O idealismo não existe nada real. É tudo Revelação do pensamento. A revelação, ela dá essa baliza, né? Dá. Ó, para você não ficar perdido, que No catecismo até diz que o homem poderia chegar até Deus, né, somente com a razão. Só que ele encontra muitas dificuldades. Aí vem a revelação A para revelação e diz complementa a razão. a razão. razão. E diz, no catecismo diz assim, que eu ia dizer, é que ele revela não só aquelas coisas que seriam incompreensíveis, mas também aquelas coisas compreensíveis para dar uma ajuda. Reforça, né? Como, por exemplo, a moral. Uhum. Por exemplo, desde sempre as pessoas sabem que não é bom matar, mas na revelação está explícito, não matar. É isso mesmo. Mas hoje você vai conversar com esse mundo aí. Eu tenho um vestido muito de São Tomás para isso. Mas da lógica, da razão, você tem que conversar com esse pessoal e falar assim, gente, isso é isso. Porque se você começar a levar muito para a parte católica e tal, o cara fala assim, esse cara está viajando. Existe um preconceito. Eu chego por ele, eu já provei que Deus existe. Eu já mostrei para o cara que ele aceitou que Deus existia com aquela teoria de Fibonacci. Eu acho que é fantástico. Do átomo a uma galáxia, o cálculo é o mesmo. Ou seja, o cara que fez é um só. É um só. É um raciocínio só. É a natureza. O cara é um pensamento racional. Que a gente tem que usar para poder o cara. Pela lógica, você tem que admitir que existe um ser inteligente por trás disso. O que está ali, o cara não pode negar aquele fato. É uma realidade. Eu acho que São Tomás ajuda muito nisso. Sim. O problema da igreja, eu acho, é que hoje você não estuda São Tomás. Quando estuda é ano passado. Eles dão mais ênfase nos filósofos modernos do que São Tomás. Está ultrapassado São Tomás. Esse é um pensamento meu, uma conclusão minha que daqui a um minuto eu posso mudar, mas eu cheguei à conclusão hoje que sempre foi sair da igreja católica para corrigir isso aí. E para corrigir isso aí tem que começar a corrigir os seminários. Pelos professores. Você pega professores tomistas para mostrar lógica, tudo isso aí aos padres. Para esse cara aí começar, porque o padre Paulo Ricardo fala. Padre tem tudo como lugares para esse mundo inteiro. Tem uma igrejinha com o padre fazendo uma pregação. Se os padres começarem a ter uma boa formação e começar a explicar isso aí, devagarinho vai quebrando esse. Agora eu percebo também que existe aquele espírito da época também que o homem moderno está muito refratário a esse tipo de filosofia. Parece que, eu digo o seguinte, se você colocar as pessoas numa aula, a impressão que eu tenho, se você colocar as pessoas numa aula de filosofia e dar São Tomás, parece que tem um espírito que não se satisfaz com isso. Uma coisa maior do que a pessoa. Não sei se falta graça, ou se falta boa vontade, ou se é mesmo um espírito maior do que o próprio homem, o espírito da época, né? O intelecto, então, pode considerar suas próprias operações, mas não as conforma nem modela. Portanto, poderá haver uma ciência especulativa sobre as mesmas, mas não uma arte. De onde
sim se dá uma arte é respeito aos sinais sensíveis com que se significa o pensamento de maneira oral ou escrita. Aí, dizendo que há uma arte, sim, apenas na parte da comunicação, né, do pensamento, né, seja oral ou seja escrito. Estes, sim, são conformados pelo homem de maneira razoável, com o fim de transmitir o próprio pensamento aos demais. Mas todos estão de acordo que esta arte é a gramática e não a lógica. Como poderemos comprovar, muitas vezes se confundem os aspectos gramáticos dos sinais da linguagem com aqueles que seriam aspectos propriamente lógicos, que miram os conceitos mesmos do intelecto. Resumindo aí, parece mesmo que não é uma arte, porque a lógica não existe, não tem como você modelar o seu raciocínio de forma a mudar o pensamento, né? O pensamento é aquelas operações que deu na introdução lá que acontecem. E sempre tem que acontecer. É um processo natural do pensamento. Então, a lógica não muda isso. Poderia se pensar que muda, mas aí já não seria a lógica, seria a gramática. Né? O modo de expressar o pensamento que é conformável. Vamos seguir aqui, clareando. A lógica não seria uma ciência. A lógica não parece ser uma arte, mas tampouco uma ciência. A arte conforma a matéria sobre a que opera fazendo seu objeto, como o arquiteto faz o edifício, enquanto a ciência encontra a matéria ou o sujeito de sua consideração como algo já constituído. Investiga, antes de tudo, a cuidade ou essência de tal sujeito ou coisa, e ademais estuda tudo o que pode ter com ela uma relação necessária, como suas partes e suas propriedades, suas causas e seus efeitos. Pois bem, o estudo de uma parte de algo não constitui uma ciência especial, mas que pertence à ciência que estuda a coisa inteira. O mesmo há que dizer a respeito das propriedades, causas e consequências necessárias. O estudo da mão humana não corresponde a uma suposta quirologia, mas pertence à antropologia, pois a mão do homem só se entende se estuda ao homem mesmo. Portanto, para saber se o estudo e investigação de certa coisa constitui uma ciência especificamente distinta das demais, há que ver se esta coisa não deve considerar-se necessariamente como parte ou consequência de outra principal. Está claro assim, né? O exemplo da mão aí. Não existe uma ciência da mão, né? Ele usou em antropologia, mas não sei em que sentido. Por exemplo, na área da saúde, que trata da mão, tem uma especialidade, não tem? Parece que tem. Os chineses trabalham muito, mas não seria uma ciência própria, faria parte da medicina, né? Que é uma ciência maior. Aí, talvez, do mesmo modo, a lógica parece que não é uma ciência própria, porque a lógica só trabalha com o modo de pensar. Vamos ver o que ele responde. A ciência não parece considerar outra coisa que as operações do intelecto pelas quais se alcançam as ciências. Pois bem, essas operações podem considerar-se de três maneiras distintas. Primeiro, em si mesmas, como algo produzido pelo sujeito que as produz, isto é, o homem. Segundo, em sua relação intencional com a realidade em geral. Terceiro, enquanto alcançam a ciência de cada coisa em particular. Mas de nenhuma dessas maneiras constitui uma disciplina especial. Primeiro, se as operações do intelecto se consideram em si mesmas, como operações do homem, é evidente que seu estudo e investigação pertence à ciência do homem ou antropologia.
Assim é que Aristóteles as estuda no Tratado da Aula, junto com as demais operações vitais. Segundo, a consideração das operações do intelecto e sua relação intencional com a realidade em geral pertence à metafísica, pois tem a ver necessariamente com o aspecto transcendental, verdade, que é próprio de todo ente enquanto tal. A esse capítulo da metafísica se chama gnosiologia, se pode chamar gnosiologia, que alguns indevidamente distinguem como se for uma ciência distinta. Se estudamos a aptidão das operações intelectuais enquanto alcançar a ciência das coisas em geral, não é mais que o capítulo principal da gnosiologia, que se denomina epistemologia, pois o intelecto está aberto a alcançar a ciência de todo ente enquanto tal, e a consideração do ente enquanto tal é própria da metafísica. Se estudamos as operações intelectuais enquanto se ordenam a alcançar uma ciência em particular, por exemplo, a biologia ou ciência do ente vivente, essa consideração passa a pertencer à mesma ciência biológica, como o primeiro capítulo que estuda a biologia em si mesmo. E o mesmo há que dizer a respeito de qualquer outra ciência. Portanto, como não parece que possa dar-se nenhuma consideração das operações intelectuais que não pertençam formalmente a uma ciência distinta da pretendida lógica, não parece que esta exista como tal. Terceiro, a lógica seria uma propedêutica heterogênea da filosofia. A lógica não parece ser uma disciplina especificamente distinta das demais, senão um conjunto de assuntos que pertencem cada um a distintas ciências e artes. Mas que a boa pedagogia aconselha que se considerem antes de começar a investigação de qualquer ciência filosófica. Neste sentido, dizemos que é uma propedêutica, do termo grego propaideia, de pró, prévio, e paideia, ensinamento. Paideutikos, relativo a ensinamento. Que não faz muito se começou a usar nas línguas modernas. E significa ensinamento preparatório para o estudo de uma disciplina. Assim parece considerá-la Aristóteles de São Tomás. Então, de fato, aí ele acabou concluindo que a lógica não é nem uma arte nem uma ciência, mas é uma disciplina propedêutica, né? Uma disciplina especial que dá introdução à filosofia. Uma ferramenta? Talvez. Eu ainda não captei a mensagem dele aqui, mas... Eu estou com um raciocínio também. Seria a ferramenta para fazer filosofia. Para pensar, né? No caso, para pensar mesmo. A lógica seria a ferramenta do pensamento, talvez. E não uma ciência. Né? Seria intrínseco, inerente ao pensamento, à lógica. Parece que sim. Né? Aí o que se faz antes de estudar a filosofia é melhorar esse talvez o mecanismo também, né? Ferramenta, o mecanismo de pensar. De pensar bem, né? Seria assim, então, o modo como o homem pensa é através da lógica. A lógica pode... Estou olhando aqui até onde ele vai com isso. Ele está aqui na introdução ainda à lógica. Depois ele vai fazer todo o histórico da lógica que começa agora, com o órgão de Aristóteles. Só depois que ele vai entrar na disciplina especial mesmo, que é a lógica. E depois
quem sabe um dia chegar na lógica mesmo. Fica fácil de estudar, difícil pra caramba. Qualquer um. Vamos lá. Fazer o caminho dele aqui. Vamos lá. Ele vai começar agora, esse punhado de página aqui é como consideraram a lógica todos os pensadores aqui. Começa com Aristóteles. É mais fácil falar, isso não existe. Isso aí não existe. Vai, O mundo não existe, vamos pensar. Vamos pensar. Jogar pra frente. O Organon de Aristóteles. Eu acho que é Organon, né, que fala. Órgão seria no latim. Não sei. Se repassamos os diferentes tratados que compõem o Organon lógico de Aristóteles, parece claro que é como dissemos. Esses tratados são categorias, perihermenias, primeiros e segundos analíticos, tópicos e refutações sofísticas. Nas categorias, se estudam os diferentes modos como as coisas podem ser, isto é, as quantidades mais gerais em que podem distinguir-se os entes. Mas isso não é evidentemente um assunto próprio de uma ciência do conhecimento, senão melhor uma ciência do real, pelo que pertence propriamente à metafísica, como de fato faz Aristóteles em seu tratado de filosofia primeira ou metafísica. Em Perihermeneias, Neias ou Nias, lá em cima está de um jeito e aqui está de outro. Como o mesmo título o indica, não trata da segunda operação do intelecto, como alguns querem, mas dos sinais sensíveis que isso significa, que é a gramática. Pelo verbo hermeneu, hermeneu é a interpretação, significa expressar o pensamento pela palavra, fazer conhecer, interpretar ou traduzir. Por isso Aristóteles começa definindo o nome e o verbo como partes principais da oração enunciativa. O tratado, então, pertenceria melhor à arte da gramática. Dos primeiros analíticos podemos dizer o mesmo, pois ali se consideram as formas como pode significar-se a terceira operação do intelecto. As figuras e modos do silogismo não se distinguem pelo que são no espírito, senão pela maneira como se expressam na linguagem falada ou escrita. Os assuntos considerados pelos segundos analíticos, que têm a ver com a demonstração científica, são de difícil compreensão e parecem pertencer propriamente à epistemologia. A tópica considera a arte de discutir por discutir, as refutações sofísticas, a arte da mentira. Ambas, com a retórica e a poética, parecem tratar melhor sobre a linguagem como arte de comunicar o pensamento, e não reflexões sobre as operações interiores do intelecto. Então, resumindo aí Aristóteles, segundo o pensamento dele aqui, Aristóteles não tratou da lógica. A lógica estaria permeada em tudo isso aí, mas não seria uma disciplina específica. Segundo, lugar da lógica em São Tomás. São Tomás não deixa um lugar especial à lógica em sua divisão das disciplinas científicas. A divisão primeira e fundamental das ciências é em especulativas e ativas. Entre as ciências, umas são práticas e outras especulativas, e diferem porque as práticas são por uma obra, enquanto as especulativas são por si mesmas.
As ciências especulativas se dividem em três. As partes da filosofia especulativa são três, isto é, a matemática, a física e a metafísica. E, segundo São Tomás, essa divisão é exaustiva. Não há um quarto gênero de filosofia além dos mencionados. As ciências práticas se dividem, por sua vez, em ativas e factivas. Toda ciência prática é ativa ou factiva, isto é, entre as ciências morais e as artes. As ciências ativas se denominam ciências morais e as ciências factivas se denominam artes mecânicas. Aí está o quadro, tudo que ele falou. A palavra que eu estava tentando lembrar agora é técnica. A arte seria o que hoje a gente chama de técnica. Segundo São Tomás, me corrija se eu estiver errado, a filosofia moderna que ele conheceu não é filosofia. Segundo ele, Porque ficou mais no idealismo, né? a filosofia moderna não é filosofia. Se não existe o ser, não existe filosofia. Porque a filosofia estuda o ser, né? E todas as suas relações, aí vem todas as outras ciências. Agora, pelas teorias, Pensamento antitético, né? pelas teorias conspiratórias aí, mas que são verdadeiras, isso não foi. Não é uma loucura, não. Isso foi bem bolado, com o objetivo justamente de destruir a verdade. Sim. Porque aí ficaria mais fácil para essas pessoas conseguir seus objetivos. Isso começa bem lá com. Claro que eu não estou falando que ele que pensou tudo isso e que não tenha havido antes dele, mas dá um grande impulso com Lutero. Aí eu vou voltar àquilo que eu estava falando com você, desde a reforma protestante, né, essa guerra, aí bolou esse negócio. A linha do raciocínio. Quem viveu esse tempo todo, porque isso parece um projeto. Isso é um projeto de quem vive esse tempo todo. Quem consegue viver esse tempo todo? Exatamente. Usa as pessoas desse projeto que você vê nitidamente na história. E a chave de leitura é você acreditar no demônio. Exatamente. Senão você não. Você vê que aquilo ali tem um raciocínio maléfico da situação. É contínuo. Contínuo. Ao longo da história. Aí você parece aquele cara, mas que esse cara captou isso lá de. Você vê que não é ele é uma pessoa. É um mentiroso. Definição, né? Dom Estevão que faz um resumo dessa história da decadência do homem. Assim, primeiro, aí ele começa com Lutero. Veio Lutero, disse não para a igreja. Aí depois veio os filósofos modernos, diz não a... Deus falou isso. Não, como é que é? Não a igreja. Exato. Não a igreja. Não a Jesus. Depois não a Jesus. Não a Deus. Não a Deus. Teve o ateísmo no século XIX e XX. Primeiro Lutero mata a igreja, vem os racionalistas, a crítica, matar Jesus. Matar Jesus não foi histórico, foi um mito. Mas ele matou Jesus, matou a igreja, mata Jesus, nega Jesus e mata Deus. Nietzsche mata Deus. O ateísmo. E qual que é o próximo passo? Matar o homem. Mata o homem. Ele já está na morte do homem. O comunismo, por exemplo, não existe o indivíduo, existe o coletivo. Não é nada, o coletivo que é. O coletivo existe também. Mas o coletivo realmente não é uma figura de povo, quando você fala. Não é, acaba não sendo nada, né? Uma massa amorfa. Se você não tem um indivíduo que põe isso. Isso penetra até na teologia também, né? Sim. Se existe o coletivo, não existe pecado mais, porque pecado é sempre pessoal. Sim.
Por isso que a teologia da Ainda existe um mundo a mais. aceita. O pecado, você vê que eles são coerentes, não aceita o inferno, não aceita o pecado, não aceita o demônio. Você vê que o negócio tem Não aceita isso que sempre a igreja aceitou. É isso que eu falava, que parece uma coisa planejada, assim, para você. Vou começar com a planejado. igreja, porque é a igreja que sustenta tudo isso. É a igreja que sustenta toda essa verdade. A gente destrói ela, fica fácil. Gramsci ele falava, né, que o comunismo não conseguiu entrar no Ocidente de forma mais forte por causa da Igreja Católica. No Oriente não tem Igreja Católica, tem a Igreja Ortodoxa, a certa. Eu vi um médico no Rio de Janeiro que fez um estudo assim. Ele pegou e começou a ver história romana, estudando história. Ele viu que aonde estava o Império Romano, de um modo geral, o comunismo não entrou. Ali naquela faixa ali de cima. Isso, exatamente. E aonde está o católico? Aonde está o católico, o comunismo não entrou. Aqui você vê, agora está entrando porque o catolicismo está. Ele mesmo está. Eu estou procurando saber, o Papa Francisco evoluiu, nós temos que ver por que eles estão querendo um aborto, nós temos que ver o porquê, lá no fundo, lá buscar isso lá para poder a gente descobrir isso aí. O aborto já começa com isso também, de destruir agora o homem. Não tem valor mais. Tem valor. Tem mais valor no meio ambiente do que o homem. Sim. E que o meio ambiente. Segundo a doutrina católica, o meio ambiente é para ser usado. É por nós. Isso, é para a glória do homem. Exatamente. E agora inverteu. Você os bobeares matam o homem todo, ambiente. ficam a terra e... Não, isso tem ambientalista mais radical que fala assim que... Não, isso nem ser ambientalista, pode ser o Leonardo Boff, fala assim que o ser humano é a praga do mundo. Tinha que extinguir o homem para salvar o mundo. O que é o demônio? É o inverso. Ele faz o quê? O inverso. Somos homens morcegos. Eles veem o mundo deles é o contrário do correto. Deixar eles para baixo. Impressionante. Isso faz uma lógica que eu acho difícil e não é forçação de barra. Não é não? Gente... Qualquer pessoa que raciocina um pouquinho, ele pega. Mas você tem que ter essa chave de acreditar nas verdades, tá? Senão eu acho que fica meio confuso. Isso aqui, eu vou te falar a verdade, mesmo que o cara não seja católico, se o cara O Grande falou isso. Ele chegou a essa conclusão. O cara for um lógico, uma pessoa de raciocínio, não, eu não sou nada, eu vou só estudar pelos fatos. Ele chega a essa conclusão. Impressionante, impressionante. Eu acho interessante o padre Paulo Ricardo que falou. Ele falou assim, é impressionante quantas pessoas se converteram ao catolicismo por causa dos palavrões do Olavo de Carvalho. Porque acha que o católico... Não, porque o Olavo de Carvalho, ele ensina filosofia, não ensina religião. Mas a partir da filosofia e da história, porque falam de história, de política, aquelas pessoas que começam a estudar, elas acabam indo para o catolicismo. Sim. Ele falou dos palavrões dele, que ele fala muito palavrão nos programas dele, e aquilo um pouco cativa, somente jovem, né? Nossa, uma bobagem. Mas aí cativa eles e eles vão estudar. E eu conheço duas pessoas que realmente estão católicas por causa que começou a estudar. Estudar assim, filosofia ou história. A lógica, ora bem, a lógica não é uma arte porque não produz nenhuma obra externa ou artefato. Tampouco é uma ciência moral, pois esta considera as ações do homem enquanto procedem da vontade deliberada, pelas quais o homem se torna bom ou mal. Não é o caso das operações lógicas. Tampouco pertence certamente à física nem à matemática.
Pode considerar-se a lógica como uma ciência metafísica, enquanto trata de todos os entes em geral? Não cabe pensá-lo, porque a metafísica trata do ente enquanto tal, enquanto a lógica trata das operações da razão. Ademais, a metafísica se estuda por si mesma, enquanto a lógica pelas demais ciências. Daí que a lógica se estude no começo e a metafísica no final. Por isso conclui um autor: na medida em que a lógica não pode ser apontada, né? Acho que é apontada nem entre as ciências práticas, nem entre as especulativas, parece que não há lugar para a lógica na classificação das ciências que o Okinati comumente emprega. Então, em São Tomás, a lógica também está nas demais ciências, não como ciência própria, nem como arte. A lógica não produz nada. Tinha uma definição boa aí da lógica dele. A lógica trata das operações da razão. Fácil. B. Os grandes sábios consideraram a lógica como disciplina especial. Os maiores sábios, sem embargo, hão considerado a lógica não como um simples conjunto de lições para novatos, senão como uma disciplina formalmente distinta das demais. Assim, há sustentado, sobretudo, Aristóteles contra Platão e Santo Tomás. Sócrates e os sofistas. Primeiro, aprendendo a pensar. Os gregos foram convidados. Os gregos foram convidados pela divina providência a pensar bem. Não só tiveram curiosidade de saber que são as coisas, o que são as coisas e quais os seus princípios, mas também sentiram desde o princípio a necessidade e o gosto de pensar bem. No tempo de Apolo, em Delfos, se lia Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo. E os gregos, reconhecendo que o que os distinguia dos demais animais era a razão, o logos, não se entretiveram em uma atormentada introspecção psicológica como os modernos, mas prestaram atenção, sobretudo, ao que significava pensar, querer e operar como é devido. Não só consideraram, então, o que são as coisas, mas também o que é a ciência, a virtude e a lei. A vocação de filósofos os levou a ser lógicos, ademais, moralistas e juristas. Mas aprender a pensar não é assunto de pouca monta. Os primeiros filósofos gregos se perguntaram pela natureza, isto é, pelo princípio oculto que explica por que as coisas se comportam como se comportam. Por isso Aristóteles os chama físicos, quer dizer, naturais. Mas ao dar resposta a este interrogante, começou a pôr-se de manifesto uma certa dualidade, que em parte se dá nas coisas mesmas e em parte em nossa maneira de pensar. Porque as coisas se mostram múltiplas, individuais e cambiantes em seu modo de ser e comportar-se,
mas manifestam claramente que respondem a certos princípios ocultos únicos, comuns e permanentes de seu ser e de seu operar. O que se vê e se toca é múltiplo, individual e cambiante. O que se descobre por dentro ou por detrás, como uma vista superior, é único, comum e permanente. Eu anotei. Na introdução exemplificamos essa questão. Os gatos são todos distintos e nascem e morrem de maneira individual, mas têm um comportamento comum e característico que responde, como dissemos, à natureza gatuna. Mas, ainda a essa natureza, não a vemos nem tocamos. É evidente que responde a algo real e não a uma pura ilusão de nossa mente, pois se transmite de gato a gato por geração. Aí foi só uma recordação da introdução. Nós sabemos que aquilo se conhece pelos sentidos e isto pelo intelecto, porque assim nos são ensinado. Mas os primeiros físicos tinham que descobri-lo, e não foi fácil, sobretudo, como dissemos, porque não é uma dualidade que esteja nas coisas ou só em nossa maneira de conhecê-las, mas em uma ou outra parte, como em certa correspondência. A gente vai até o final, você? Aí, até essas bolinhas ali. Outra é sofista. Então vamos lá. Essa parte toda vai ser só a história dos métodos, né? Os primeiros filósofos buscaram a solução, como era devido, pelo lado das coisas, mas padeceram a falta de distinção pelo lado do seu próprio modo de conhecê-las. De fato, os primeiros de todos, aos que podemos chamar jônicos, pois floresceram nas cidades gregas da costa oeste da Ásia Menor, a Jônia, puseram como princípios naturais realidades da mesma ordem daquelas que se percebem pelos sentidos. Tales de Mileto, por exemplo, dizia que aquilo que era único e comum que se dava em todas as coisas, explicava seu comportamento, era uma água primordial, capaz de tomar todas as formas. Esta resposta padecia do erro de crer que todas as coisas que existem são como aquelas que se veem e tocam. Sua solução demasiado apegada ao sensível, pelo que pode denominar-se sensualista. Os esforços dos primeiros filósofos nos fazem assistir ao descobrimento progressivo deste princípio fundamental do peripatetismo, a teoria do ato e a potência. Primeiro propõe o problema insistindo sobre os aspectos, a entidade que descobre a inteligência e o movimento que percebe os sentidos, com soluções contraditórias. De um lado, os jônios, admirados pelo fato da mudança percebida pelos sentidos, propõem uma solução sensualista. Do outro, os eleatas, fascinados
pelo absoluto do ser, propõe uma solução racionalista. Vem então um ensaio de conciliação tentado pelos atomistas, mas em vão. Desanimados por tantos esforços inúteis, os sofistas abandonaram a especulação pela ação e proclamaram o ceticismo. Sem embargo, sua teoria pode considerar-se um novo ensaio de conciliação, não já desde o ponto de vista objetivo ou físico, mas desde o ponto de vista subjetivo ou psicológico. Os sofistas vai vir mais para frente aí, mas eles que inventaram o ceticismo, né? Já que ele não pode descobrir a realidade, vão inventar. Os sofistas eram os mentirosos, né? Eles ficaram mais na fala, né? Assim, como fazer o que eu estou falando parecer verdadeiro. Bonito, né? E convencer pela. Voltando aí. Heráclito de Éfeso levava ao extremo esse defeito, chegando a dizer que o único real não é o ser senão o devir, isto é, a mudança perpétua. Por isso, por essa via, termina afirmando que o que é, não é, pois no preciso instante em que está mudando em outra coisa. É esse Heráclito de Éfeso aí que diz que o rio nunca é um rio, né? Porque a água passa. E as coisas mudam com o tempo. Essa garrafa aqui já não é ela mais, que já mudou. É uma intuição boa, né? Que as coisas mudam, mas a partir daí dizer que não há algo real é porque, como ele está dizendo aqui, é porque eles estavam presos ao aspecto sensível ainda, que há coisas que não são sensíveis. O cara começa a pensar demais, começa a falar besteira. Isso que não é sensível seria, por exemplo, o próprio pensamento. Verdade. No outro extremo da Grécia, os Eleatas, ela era uma cidade grega da costa sudeste da Itália, na Magna Grécia. Então, os Eleatas deram um importante passo até a verdade. Parmênides de Eleia se deu conta que a inteligência vê mais além do que os olhos veem, descobrindo a unidade do ser e das essências, na multiplicidade das coisas. Mas, entusiasmado com o descobrimento, não quis entender de matizes e afirmou que o único real é o ser, que é uno, universal e eterno, pois é a essência de todo o que é, enquanto a multiplicidade e a mudança que descobrem os sentidos são só aparentes. Pelo que tem de exagerado, sua solução pode chamar-se intelectualista. Aristóteles matizará a Parmênides pondo as coisas em seu lugar. Isso não é um pouco também o que chegaram essas religiões orientais também? A essência por trás da... O holismo, panteísmo. O hinduísmo, né? Sim, que só existe um ser, né? Que é o todo, né? Esse... quem que é? O Parmênides, acho que é ele mesmo que diz que o único ser, o ser uno, é uma esfera. Então tudo que existe faz parte de uma grande esfera, que é o uno. Mas é interessante que isso é uma progressão da filosofia, né? Foram tendo essas intuições. Para chegar a um pensamento. Não tem nada. Aí no gráfico aí mostra essa evolução aí. Primeiro o ente físico,
mas só preso nos acidentes sensíveis. Eles vão tentando chegar a essa verdade aí, né? Cada um pensando. né? Isso é um esforço. Eu acho que é interessante que a gente vê a filosofia grega, a gente vê o esforço do homem em procurar essa verdade. Exatamente. Mas sem a revelação, você vê que ele não tem muita certeza. E é interessante que a revelação É a revelação estava em processo também nessa mesma época, né? Sim. Porque, O judeu, Platão, Aristóteles é de 300 a.C. Então estava ali no processo do judaísmo ainda. Parece que Deus viu assim, chegou em Aristóteles, assim, agora a razão está boa. O judeu já está mais ou menos ali caminhando. O Império Romano já vai dominar ali em 50 a.C. e vai estabilizar um pouco Tem um momento, política, né? Certo, né? o direito. Com certeza. Então, agora, A humanidade está madura para receber o Cristo. na Bíblia chama da plenitude dos tempos. Exatamente. Quando você falou aquele negócio de segredo, a senhora falando de segredo, eu acho que o segredo tem a ver muito com o amadurecimento do homem em aceitar aquela verdade que ela se revelou. Você vê que é um processo na história do homem. A Eu filosofia estou revelando aos Fala que não poucos. pode julgar pelos corpos, né? É. A pessoa não tem entendimento, não pode. Deus foi revelando aos poucos, Revelação. você vê que existe um processo. E hoje não aceita mais nada, Está voltando. lá para trás. Regredir. A filosofia grega, ela começa quando, hein? Em quantos mil anos? Junto com a revelação do judaísmo? Isso fala que Tales de Mileto foi o passo inicial. Quando? Os primeiros filósofos seria Tales, né? É. Não sei Que se é? é 6 mil anos atrás. 3 mil anos? É. Então, mais ou menos com a origem da revelação. Ah, não, 3 mil Não. anos? Não. Não, mas- Pensou 3 mil anos? A revelação, 3 mil anos. Eles Eu são acho que nós estamos isso em né? 1000 anos antes de Cristo. É 1000 anos antes de 1000 anos Cristo. antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Porque 1000 antes de Cristo dá na época de Davi. Davi. Acho que não é Esse não. eu acho aqui. Esse posterior ao pensamento Então, grego, né? então a revelação veio antes Aqui, da filosofia grega. Confúcio é 500 antes de Cristo. Os gregos. Até a escolástica se procurava a verdade e se amava a verdade. Vamos debater todo mundo em prol de achar a verdade. Aí entra Lutero e o negócio começa a desenrolar. Impressionante. E aí você descobre, acabou com a verdade, você desconstrói qualquer Coisa. coisa. Ele vai passar. Nada mais tem sentido. Nós estamos... Mas o homem não acredita nisso. Você vê que ele continua fazendo ciência porque ele acha que vai encontrar a verdade. Porque medicina, por exemplo, você continua, mesmo o sujeito que acha que não tem uma verdade, ele continua fazendo as pesquisas científicas. Se não tivesse verdade, não tem razão de você buscar ou descobrir alguma cura de alguma coisa. Ele, né? Ele mesmo, no fundo, ele está meio esquizofrênico. Você já assistiu a aula O Problema da Verdade? Se tiver, está na internet. Acho que eu assisti sim. Muito bom. Tinha um aluno dele que falou, professor, eu tenho um professor socialista que a verdade não existe. Aí ele disse, você chega para ele e diz, o senhor é mentiroso. Aí ele falou, o senhor é mentiroso. É verdade que eu falei, então a verdade não existe. Essa pegadinha de sacanagem aqui, né? Isso é tão mesmo puro. Mas essa verdade não existe. Aqui não é Se tão- a verdade, então a verdade existe. Não é tão antigo assim, não. Ele fala aqui, ó, não há filosofia entre os semitas em geral e os egípcios. Não há filosofia. Não há. Filosofia como um sistema de Nessa na pensamento. Grécia, né? A Grécia. Depois começa, talvez ali,
filosofia persa, que ele coloca aqui no século 8 a.C. Que aí surge lá o zoroastrismo, Os gregos bem mais recentes. depois os hindus, que estaria no século 8 também. Então parece que foi tudo ali no 800 século 8. 800 antes de Cristo. Está tudo próximo de Cristo chegando, né? Que é a plenitude dos tempos, muito bem. Isso mesmo. Cristo. Ó, o budismo é do século 6 a.C. Olha que o homem já estava preparado para aceitar. É engraçado que foi tudo junto, assim, né? Sim. Praticamente junto em regiões diferentes. Explodindo, né? Isso parece o espírito do tempo também, né? Esse eclodir e pipocar em vários lugares ao mesmo pensamento, ao mesmo tempo, sem um contato. Interessante. Aqui, Tales de Mileto, século 7 ou 6 Então não é 3 mil anos que eles falam. A sede? antes de Cristo. Não, 3 mil anos, não. Civilização. Daria- Quase isso, 2 e... Quase 3 Sim. de hoje, né? De hoje para trás. Quase 3. Você falou 3, quase. Eu falei 3 porque eu vi 400 filósofos, livros falando isso. 3. Então, chega mais ou menos nisso. A revelação tem 4 mil anos. 2 mil. 4 daqui. Ah, sim. Né? 2 mil depois, 2 mil anos. É isso? Não chega a 2 antes, não. É 1300, 1200, revelação a Abraão. 1300? Acho que é 1200. É. É pouco tempo, né, cara? Muito rápido, né? Muito rápido. 1300 anos já veio Cristo. Não, muito, é 2000 anos. 1200 já é o período dos reis, já, que começa a escrita. 1200 começa a escrita a Bíblia, por isso que eu estou confundindo. Os primeiros escritos é de 1200. Davi e Salomão do ano 1000. Então, Em 2000 antes que é Abraão. nós estamos. Cristo, exatamente, ele está no meio. Nós estamos. Na segunda parte. Exatamente. Segundo Cristo está no meio desse tempo todo, desde a revelação até a nossa data. Nós estamos no segundo tempo. É, A hora que o juiz vai exatamente. aplicar a gente não sabe. Nós estamos no segundo tempo. Mas, No finalzinho do segundo tempo. Agora estamos no 45 do segundo tempo. Estamos a 45 do segundo tempo.